Parte 21. O encontro inevitável. Punho de Aço vs. O Ruivo. A notícia da queda de Barba Negra atingiu o mundo com um silêncio súbito e pesado. 3 dos 4 imperadores haviam caído pela mesma mão, a do vice-almirante Punho de Aço Monkey D. Luffy. O equilíbrio de poder, quebrado durante a Guerra de Marineford, agora estava irremediavelmente despedaçado. E no centro do redemoinho, restava apenas um farol de uma era que estava se extinguindo rapidamente: Shanks, o Ruivo. A frota de Luffy, uma armada de aço e vontade, navegava em formação de batalha. O clima a bordo era diferente de qualquer missão anterior. Não havia a fúria fria de Dressrosa, a urgência estratégica de Volikak ou a determinação libertadora de Wano. Havia um respeito solene, quase fúnebre. Muitos daqueles marinheiros, incluindo Koby e Omepo, lembravam-se do dia em que Shanks havia acabado com a Guerra de Marineford com sua mera presença. Agora, eles navegavam para confrontá-lo. Luffy permanecia na proa, seu casaco de vice-almirante balançando ao vento. Seu rosto era uma máscara de granito, mas seus olhos, treinados por anos de domínio do Haki, viam além do horizonte. Ele conseguia sentir Shanks. Uma presença vasta e calma como o oceano, mas com a profundidade e o poder de um abismo. O encontro nas águas da conclusão. Eles se encontraram em um mar aberto, longe de qualquer ilha. O Raid Force de Shanks, um único navio, parecia absurdamente pequeno diante da frota naval. Mas sua presença era tão avassaladora quanto a de uma armada. Shanks estava no convés, seu olhar faltando, mas carregado de uma percepção que via tudo. Ao seu lado, seus comandantes lendários, Ben Beckman, Luke Hooks e Usopp. Luffy ordenou que sua frota parasse. Ele desceu sozinho em um pequeno barco, remando até ficar a poucos metros do Raid Force. Ele não estava aqui para comandar uma batalha. Ele estava aqui para um acerto de contas. Luffy, Shanks falou, sua voz era calma, mas ecoou como uma autoridade que fez o ar tremer. Você cortou um caminho impressionante pelo mundo. Mais impressionante do que eu jamais imaginei. Shanks, Luffy respondeu, sua voz igualmente firme. Você me mostrou o que significava ser livre. Você me mostrou o que significava ser forte. E agora, eu estou aqui para mostrar a você o que eu me tornei. Shanks sorriu, um sorriso triste e orgulhoso. Eu vejo. Você não é mais o garoto de East Blue. Você é a própria justiça que a Marinha sempre pregou, mas nunca conseguiu alcançar. Mas me diga, Luffy, essa justiça sua, ela tem espaço para a liberdade que eu te mostrei. Minha justiça é liberdade, Luffy declarou. A liberdade de viver sem medo de piratas como Kaido ou tiranos como o do Flamingo. A liberdade que você me mostrou, ela permitia que homens como eles prosperassem. Eu estou forjando uma liberdade diferente. Shanks balançou a cabeça. O mar não foi feito para ser controlado, Luffy. Nem por piratas, nem pela marinha. Então vamos descobrir, Luffy disse, erguendo os punhos. Com a força que você me inspirou a buscar. O duelo das vontades. Não houve sinal. Apenas um silêncio quebrado pelo rugido súbito do mar. Luffy e Shanks liberaram suas pressões de Alshouko aqui simultaneamente. Foi como dois deuses colidindo. O céu acima deles se partiu ao meio, as nuvens se separando em um círculo perfeito. O mar abaixo deles se achatou, depois explodiu para cima em enormes geysers, os navios da frota de Luffy balançando violentamente mesmo a quilômetros de distância. Apenas os mais fortes, como o Zoro, Koby e os comandantes de Shanks, conseguiram permanecer de pé. Era uma batalha que não era travada com socos ou golpes, mas com a pura essência de suas almas. O Haki de Shanks era antigo, vasto e experiente, uma força da natureza que acalmava e dominava. O de Luffy era jovem, indomável e absoluto, uma força de mudança que quebrava e remodelava. Luffy deu o primeiro passo. Ele desapareceu do seu barco e apareceu no convés do Raid Force, seu punho já revestido em um haki negro tão denso que parecia um buraco no mundo. Shanks, gripou em sua mão, parou o soco. O impacto não fez barulho.
Em vez disso, criou uma fratura no ar ao seu redor, uma rachadura visível na realidade que se propagou por um instante antes de se fechar com um estalo ensurdecedor. O duelo começou de verdade. Era o espadachim mais habilidoso do mundo contra o mestre do Haki mais puro. Shanks, com um único braço, movia-se com uma graça e economia de movimento que desviava e contra-atacava os ataques devastadores de Luffy. Cada golpe de Luffy era um evento cataclísmico, cada corte de Shanks era uma lição de precisão mortal. Luffy não conseguia prever os movimentos de Shanks com seu Kenbushoku, a habilidade do ruivo era superior. Então, Luffy parou de tentar. Ele confiou em seus instintos, em seus anos de treinamento brutal, na dor que havia suportado para se tornar quem era. Impacto do Rei Conquistador. Luffy gritou, seu soco carregado não apenas com força física, mas com o peso de suas conquistas, de sua justiça. Shanks parou o golpe com um grito, mas os olhos dele se arregalaram. Pela primeira vez, ele foi forçado a recuar um passo, o convés de madeira sob seus pés rachando. Você cresceu tanto, Luffy, Shanks sussurrou, um fio de sangue escorrendo de seu lábio. Ele sorriu, não mais triste, mas com um fogo competitivo. Muito bem. Ele então reuniu seu próprio Haki, concentrando na ponta de Griffon. A lâmina não brilhou. O mundo ao seu redor escureceu, como se toda a luz estivesse sendo sugada para ela. Divergência do mundo mortal. Foi o ataque mais rápido que Luffy já havia visto. Mais rápido que a luz de Kizaru, mais rápido que seu próprio pensamento. Não havia como desviar. Então, Luffy não tentou. Ele aceitou o golpe. A lâmina de Shanks cravou-se em seu ombro, mas não o cortou ao meio. O Busoshoku Haki de Luffy, forjado nas profundezas do inferno pelo próprio Garp, resistiu. A lâmina parou, encontrando uma vontade tão dura quanto o aço adamantium. No momento em que a lâmina de Shanks tocou seu corpo, Luffy prendeu o braço de Shanks com sua mão esquerda. Eu aprendi, Luffy disse, sangue escorrendo de seus lábios, que a verdadeira força não é sobre não ser atingido. É sobre conseguir aguentar o golpe, e ainda assim continuar em pé. Sua mão direita, carregada com todo o seu Haki restante, todo o seu sonho, toda a sua justiça, cerrou-se. Punho de aço. Aurora. O soco não teve um nome elaborado. Foi o primeiro nome que ele sempre conheceu. Foi o nascer do sol após a noite mais longa. O golpe conectou. Não houve explosão. Houve um clarear. Um pulso de luz pura e silenciosa que emanou do ponto de impacto e envolveu tudo. Quando a luz se dissipou, Shanks estava de joelhos, Griffon caído ao seu lado, um sorriso sereno e final em seu rosto. Ele não estava derrotado, estava satisfeito. O céu se acalmou. O mar se aquietou. Luffy, ofegante, ficou de pé sob o convés do Rei de Force. A era dos Yonkou havia acabado. Ben Beckman se aproximou, não com raiva, mas com resignação. Ele pegou o chapéu de palha de Shanks do convés e o entregou a Luffy. Ele sempre soube que esse dia chegaria, Beckman disse simplesmente. Luffy pegou o chapéu. Ele não o colocou. Ele apenas o segurou, olhando para o homem que lhe mostrou o caminho, e a quem ele teve que derrubar para seguir o seu próprio. Aos 19 anos, o vice-almirante Monkey D. Luffy estava no topo do mundo. Não havia mais ninguém para caçar. O mar estava quieto. E o peso de seu poder e de suas escolhas era mais pesado do que qualquer inimigo que ele já havia enfrentado. O que se segue quando não há mais monstros para matar? Apenas o silêncio e o fardo de um mundo que agora respondia ao seu mais leve comando.